Se você precisa se convencer antes de comprar, você já tomou uma decisão ruim. E isso acontece antes do dinheiro sair. A perda ela não está no ato do pagamento, ela está na forma como essa decisão é construída. Preste atenção no processo. Você vê algo, sente vontade de comprar. E logo depois, o que acontece? Você começa a organizar seus argumentos. Vê se você já não fez isso na sua vida. Você tá lá, vê uma roupa bonita e fala assim, ai, faz muito sentido. Nem é tão caro. Eu vou usar bastante isso aqui. E esse momento é o ponto central. A decisão, ela já aconteceu antes dos argumentos. Os argumentos, eles não decidem nada, eles só organizam uma escolha que já foi feita. Isso muda completamente a forma como você interpreta o seu próprio comportamento. Você não está avaliando. Você precisa saber que você está só sustentando uma decisão. E isso não acontece uma única vez. Isso acontece o tempo todo. É uma coisa que eu venho expondo e defendendo muito a importância de você entender o seu comportamento equivocado, detectar isso e interromper esse processo. Vamos trazer um exemplo mais concreto ainda. Vamos lá. Você entra num site, vê uma peça de roupa, um tênis que você quer comprar, o preço altíssimo. A primeira reação, ela não é análise, é uma reação imediata. É assim, você gostou daquilo. A partir daí, começa o trabalho do cérebro racional. Dá para usar em várias ocasiões, o tecido parece muito bom. Se eu levar em consideração a qualidade, não tá caro. Repara no que está acontecendo nesse exemplo concreto. Você não está mais avaliando a peça, você está tentando fazer a decisão caber na sua vida. E agora amplia isso no tempo. Não é uma compra apenas, são várias ao longo da sua vida, nesses termos. Não são decisões grandes, muito significativas no curto prazo. Elas são pequenas, mas consistentes. Elas se repetem várias vezes ao longo do tempo. Isso cria um efeito acumulado invisível. Ninguém percebe quando está acontecendo, mas o resultado aparece. Você ganha mais, mas não acumula. E isso não tem relação direta com renda, tem relação com padrão, porque esse tipo de decisão ele se repete em níveis diferentes de renda. Agora entra a parte mais técnica. O cérebro ele trabalha com dois sistemas. Um sistema que é rápido, automático, que reage, e um sistema que é mais lento, que organiza e explica. Na prática, o que acontece? Quando você está lá decidindo se compra ou não, é o sistema rápido que escolhe. O sistema lento, o córtex pré-frontal, ele entra depois. E como o sistema lento ele é mais articulado, ele vai criar uma narrativa coerente com a decisão que você já tomou. E essa coerência ela engana, porque parece que a decisão foi bem pensada, mas ela só foi bem explicada. E isso cria um problema difícil de perceber. Eu falo isso por mim, assim, várias vezes eu tomei decisões de compra baseada nesse sistema, um sistema que decide rápido e o sistema racional ele só justificou algo que eu já tinha decidido anteriormente.
Então você sente que existe uma coerência mesmo quando a decisão é ruim. E como existe coerência, não tem correção. Você continua repetindo o padrão. Agora, vamos comparar com uma decisão bem feita? Ela não existe, ela não exige esse tipo de esforço. Você não precisa se contorcer para montar um argumento. Você olha e sabe se faz sentido ou não, porque não é uma decisão emocional. Esse tipo de decisão de compra, vamos aplicar nesse exemplo, se isso fosse uma decisão racional. Se eu olhasse, sei lá, para um tênis que eu queria muito, porém não cabe no meu orçamento atualmente. Eu vou olhar para aquilo e falar, maravilhoso esse tênis, deve ser super confortável, deve ser ótimo para a performance, todavia eu não tenho dinheiro para comprá-lo. Eu não vou comprar, tá decidido. O tênis ele continua sendo bonito para mim, todavia eu não crio uma narrativa para justificar algo que uma decisão que eu sei que eu não poderia ter tomado. Você olha e sabe se aquilo faz sentido e não fica negociando internamente. Eu acho que o maior sinal de decisão ruim é essa necessidade de negociação interna e de se justificar. Quando você toma uma decisão e toda hora você volta nela e precisa ficar se justificando, ah não, mas eu comprei isso aqui, eu vou usar muito. Comprou, acabou, sabe? Quando você detectar esse tipo de processo acontecendo dentro de você, encerra isso, até para deixar bem claro na sua cabeça que aquilo foi emocional e tentar não repetir mais esse padrão. Então você olha e sabe se faz sentido, não tem uma negociação interna, não tem uma tentativa de encaixar uma justificativa. Esse é o critério. Se existe um esforço para sustentar a sua decisão, existe um erro na base. E isso é suficiente para explicar porque tantas pessoas permanecem no mesmo lugar financeiro por anos. Isso aconteceu comigo e um dos motivos foi exatamente esse, de ficar justificando decisões emocionais, de não cortar esse mal pela raiz, por não saber dar nome para esse tipo de coisa. E não é falta de informação, não é falta de renda, é repetição de decisão mal estruturada, é comportamento ruim. Se você corrige isso, o resto começa a andar. Se isso faz sentido, curte esse vídeo, acompanhe o canal. Eu vou continuar aprofundando esse tipo de decisão com mais precisão e de forma muito simples, para que a gente entenda isso e não se afunde nesse tipo de comportamento ruim.